cancelou a viagem. Bom, gente, viagem para terceiro. Você está fazendo a viagem, no meio do caminho, o passageiro que solicitou a viagem cancela. O que você faz com o passageiro que está com você? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Setada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei uma viagem para terceiro e antes de eu terminar a viagem, o passageiro solicitante vai lá e cancela. Eu vou mostrar para vocês aí a gravação de tudo que aconteceu e como que eu procedi com a questão e os cuidados que eu tive. É um case que vale a pena você acompanhar para entender qual é o melhor procedimento a ser tomado e as precauções que você deve ter. Então, vamos soltar o vídeo aí, depois eu volto para falar sobre isso, beleza? Oxe, ele cancelou a viagem. Eu? Não, foi ele que pediu pra você? Nossa, será que o Pedrinho lá no bagulho? É, fala pra ele lá. Pô, sacanagem, meu. Sem bateria, meu. Pô, isso é sacanagem, meu. Sacanagem. Será que ele foi fazer pra chamar outro pra ele? Tem carregador aí, irmão? Independente, meu. Ele agora. Pô, Não, sacanagem. eu carregando já falo, suave. Não, o valor entrou, mas entrou metade do valor. Eu te mando outra metade, suave. É de iPhone esse aqui? Ah, é iPhone, peraí. Cara, sabe que tá em viagem, meu, pra que fazer isso? Eu já vi motorista fazendo assim, sabia? Bom. Tipo assim, foi um amigo seu que pediu, não foi? Aham. O motorista chega, ó, você vai descer aqui, eu não vou levar não. Ele não fez sacanagem comigo, agora você vai ficar aqui. É, né? Eu poderia fazer isso, entendeu? Mas eu não vou fazer porque não foi você. Eu vi que você chama pelo nome quando você se despediu dele. Já acabou a bateria, mano. Não, mas eu vi você se despedindo dele. E você falou o nome dele, então eu vi, não era você, entendeu? Mas por causa disso, porque não foi você que pediu. Sim. Então tipo, eu não vou fazer a mesma sacanagem que ele fez comigo, eu não vou fazer com você. Certeza, eu não vou deixar sair no prejuízo também, Não, quer dizer, é sacanagem. E ele sabe, ele tá vendo a rota que eu tô fazendo, ele tá vendo que eu tô fazendo a rota certinho e tô levando você pro lugar. Ele sabe o que vai fazer. Tá tocando outras corridas. Pô, você cancelou a corrida aqui, parça. Pareceu que você cancelou aqui, viado. Você não mexeu no aplicativo? Hã? Fala. Você não cancelou a corrida? Olha, como que apareceu pra ele que cancelou aqui? Posso provar, tá escrito aqui. Vai, viado, cancelou pra ele aqui, vai ter que... Cobrou só um pouco da corrida aqui, vou ter que pagar o resto aqui. É firmeza, não, vou pagar aqui, mas só pra saber. Caralho, apareceu pra ele aqui, eu vi aparecendo que cancelou. Mas beleza. Beleza, então, fechou. É nóis, tô chegando aqui em casa já. Falou. Seu Pix, irmão. Peraí, deixa eu chegar aqui. Vou te mostrar primeiro. Não, tá tranquilo, eu acredito em você. Não, porque depois aí Não, imagina, vocês vão se encontrar de novo, eu não vou te ver mais, entendeu? Não, mas eu sei, pô, ele tá bêbado lá, às vezes ele apertou um botão lá sem saber, eu tô lá, pode ser. você. Pode falar tranquilo. Peraí. Vou encostar aqui. É nessa entradinha aí já, né? É nesse prédio aqui, tá tranquilo. Qual que é o Pix, irmão? Peraí. Não, mas é importante você ver. Tá. É importante porque, ó, R$28,44, 1,08, agora é 1,34, né? Certo. Vou abrir aqui, ó. Ó, o usuário cancelou, mas vamos entrar aqui. Ó, aqui não tá aparecendo, São Paulo Butantã, Tá tranquilo. 28,44 que eu recebi. Aqui, ó, preço definido, tá vendo? 42, aqui, ó, preço definido, 42,66. Fechou, pode deixar que eu faço aqui o restante. Enviar, beleza. Certo? Fechou. Obrigado, meu irmão. Desculpa Valeu. eu Não, tá? boa. Foi um imprevisto porque meu celular acabou a bateria. Não, Mas tá desculpa aí mesmo, tranquilo, tá? tá tranquilo. Valeu, obrigado. Boa noite. Bom, gente, então vocês viram aí na íntegra todo o desfecho da história e o que aconteceu e qual foi o meu comportamento. O que vocês acharam? Coloca aí no comentário que eu vou falar agora como que eu pensei e o que eu fiz para proceder com essa situação.
Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quando você recebe a chamada, você faz aquele filtro de avaliação, de valor e também do local de embarque e desembarque. Eu fiz toda essa avaliação. Sabe o que ajuda bastante? É o aplicativo da Stop Club. Vou deixar o link aqui na descrição. Entra no meu grupo que eu estarei fazendo aí sempre bate-papos aí ao vivo com vocês e é tudo gratuito. Por que eu falei do aplicativo da Stop Club? Primeiro porque ela tem a gravação. Segundo porque ela mostra o valor. A gente precisa saber dos valores. E o terceiro, ela mostra também o local de desembarque. Ou seja, você clica lá no Google Maps e você vê exatamente aonde você vai deixar o passageiro. Então eu sabia exatamente que o passageiro iria ficar num condomínio de médio alto padrão. Outra coisa, eu vi que a viagem era para terceiro, mesmo que quando o passageiro entrou ele não falou. Por quê? Porque o passageiro que entrou no meu carro entrou e se despediu do amigo, supostamente amigo, e falou o nome. Aí eu percebi que a viagem era para terceiro. Mas beleza, a avaliação era boa, então foi tranquilo. Quando eu tô finalizando a viagem, mais ou menos 3/4 da viagem, faltava 8 minutos mais ou menos para finalizar a viagem, o passageiro solicitante vai lá e cancela a viagem, conforme vocês viram. O que eu pensei nessa hora? Viagem de risco, de segurança, não era, porque o local de embarque e desembarque eram tranquilos e a nota do passageiro também. Só que eu não sabia a intenção do outro passageiro. Mas pelo comportamento dele, dava para ver que ele bebeu, né? Mas não tava aquele bêbado de cair. Vocês viram aí que a conversa foi tranquila. O que eu pensei? Poderia ser um golpe de não querer pagar. Porque o rapaz que estava indo comigo, ele morava no condomínio, mas eu não sei a pessoa que solicitou onde que ele morava, qual era a condição dele. E eu então logo pensei, ele não quer pagar a viagem toda, então fez o cancelamento. E logo eu já falei, ó, eu já contestei, falei, ó, para dar uma prensa também, né? Falar assim, olha, foi cancelado, isso aí é uma sacanagem, porque, pô, ele sabe que eu tô conduzindo a viagem ainda. Eu não passei do local de desembarque. É diferente se eu tivesse parado, deixado o passageiro e continuasse para tentar ganhar mais. Aí sim, é picaretagem e aí sim eu ia até tomar um reporte, não foi o caso. Então o que acontece? Eu já dei uma prensa nele para ver qual era o comportamento dele. Porque se eu falasse para descer, como muitos poderiam falar, já pede para descer e já era. Algumas pessoas falaram, porque esse fato aconteceu no meu dia a dia e eu contei em um dos meus vídeos. Então, alguns falaram, você podia pegar e pedir para ele descer e não fizesse a viagem. Outra coisa, uns falaram que eu fiz por fora. Eu não fiz por fora, gente, porque o endereço de desembarque está registrado no aplicativo. E depois que terminou a viagem, eu ainda reportei para o aplicativo. Então, o aplicativo sabe que eu continuei a viagem. Aliás, ele nem sabe que eu continuei a viagem. Por quê? Porque o passageiro cancelou antes de eu terminar. Então, eu que reportei falando que eu continuei a viagem para não deixar o terceiro na mão. E outra, o passageiro cancelou, apareceu no aplicativo, viagem cancelada. Então, eu não cometi nenhum tipo de erro. Eu segui todos os procedimentos. Eu não poderia deixar também o terceiro na mão. Isso também é de mim. Eu não vou deixar o cara na mão porque eu entendi que não houve má vontade do passageiro que estava comigo. E ele falou que ele ia pagar. Por isso que eu dei aquela prensa. Falei, ó, eu poderia fazer a mesma coisa que esse seu amigo fez, eu poderia fazer com você. Porque ele cancelou a viagem. Eu peguei o aplicativo e mostrei pra ele. Aí ele falou, não, pode deixar que eu pago, tal. Então, deu pra ver que ele não estava de má vontade, não estava com más intenções. Se eu deixasse ele ali, eu agisse na emoção, falar, agora você vai descer, ele simplesmente podia entrar em contato com o amigo depois, né? Porque ele tava sem bateria, né? Eu emprestei o carregador pra ele. Aí ele carregou o celular e falou com o amigo. Mas mesmo assim, ele pagou a diferença do que faltava. Eu mostrei pra ele os valores, eu mostrei pra ele que a viagem foi cancelada. Ele até falou, não precisa. Eu falei, não, faço questão. Você tem que olhar aqui no aplicativo. Por quê? Porque eu estou falando. E eu não vou te ver mais, diferente do seu amigo. Então você tem que olhar sim. Então fui com todos os argumentos, fui tranquilo. Eu sabia muito bem do que eu estava fazendo. Então se eu deixasse ele na mão, poderia causar problema. Aí que ele poderia falar um monte pro amigo dele, o amigo dele falar, tá bom, vamos reportar essa má conduta do motorista. E aí eu terminava a viagem, ia embora, deixava ele na mão. O que ia acontecer? Eu poderia tomar um reporte e ainda ter a conta bloqueada temporariamente, que seja. Então, era melhor eu finalizar a viagem, entendendo que eu ia receber essa viagem. Eu poderia até
no caso, pedi revisão de tarifa, mas eu nem fiz isso por quê? Porque o rapaz pagou a diferença. Não tem por que eu receber a mais, eu tenho que receber aquilo que foi prometido, com trajeto normal, com tempo normal. Então ele pagou, deu tudo certo, e essa foi a minha conduta. Por quê? Não teria por que eu também ficar criando o caso. Eu finalizei a viagem, deixei ele com segurança na porta do condomínio dele, ele me pagou a diferença, reportei para o aplicativo e a vida segue. Então, eu poderia muito bem fazer revisão de taxa e receber 2 vezes aquela distância que ficou faltando. Mas isso também eu acredito que não é correto. Você pode até falar, ah, mas pela chateação você poderia fazer. Não, tudo bem, eu até poderia, mas eu não fiz. Eu recebi o valor até onde o rapaz cancelou, né, a viagem, e depois o passageiro terceiro, né, pagou a diferença e tá tudo certo, resolvi, não tive problema, não recebi reporte, não recebi avaliação negativa, então a vida segue. E aí é um cuidado que você sempre tem que ter, porque na emoção você pede pro cara descer, e aí você vai criar um outro caso, sendo que não tem necessidade. Ficou constatado que o passageiro ele não tinha má vontade, o terceiro que estava aqui. Não sei o outro, mas o outro estava com o aplicativo, ele poderia inventar um reporte contra mim. Então, tem que ter esses cuidados também, não pode ser ferro e fogo também. Você tem que ter um certo jogo de cintura para tentar conduzir a situação da melhor forma possível. Isso é você ter visão e não agir na emoção. Você saber o que está acontecendo, você fazer a leitura do que está acontecendo. Isso é muito importante, é entender o comportamento das pessoas que você está entrando em contato. Então deu tudo certo. Outra coisa que eu sempre falo e sempre vou falar nessas questões, tem que ter uma câmera de segurança. Se você não pode comprar uma câmera, você pode utilizar o aplicativo do Stop Club, que tem a gravação em tempo real. Inclusive tem um botão onde você pode acionar e está gravando ao vivo, e os seus amigos que você tem rede no aplicativo da Stop Club, eles estarão vendo ao vivo no momento que você colocar para gravar. Claro que isso de gravação ao vivo tem que ser utilizado de uma forma responsável e não ficar expondo passageiros, pessoas publicamente, apenas para os seus amigos em questões que você acredite que esteja em situações de risco. E se você puder comprar uma câmera, investir um dinheirinho, é claro, você coloca lá que vai estar gravando o tempo todo, a viagem toda, assim como eu fiz, e também salvei essas imagens que eu mostrei para vocês. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, porque ajuda bastante a divulgar o trabalho para que outras pessoas tenham conhecimento. E se puder, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.